Nós temos o privilégio hoje também de ouvir a palavra do Senhor com o nosso querido e amado irmão, o doutor Wilson, né? Ele é médico lá, né? Não sei, talvez eu estou falando demais, tá? Mas ele trabalha numa área lá que Deus tem usado ele para poder estar levando sempre uma palavra de restaurando almas, né? É mais nessa parte, nessa área que é o serviço dele, né? Eu convido ele pode estar vindo, ele vai estar transmitindo aqui a palavra do Senhor, e que Deus possa estar usando ele, que a palavra que Deus tem colocado na boca dele possa ser uma bênção para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe, amado. Obrigado. Irmãos, em primeiro lugar, é uma grande alegria poder conhecer esta igreja aqui em São Gabriel da Palha. Primeiro, quero pedir desculpas porque eu vou ter que ligar o meu notebook aqui, é meio grandão, né? Um dia ainda vou ter um table aí mais fácil, mas por enquanto estou usando essa coisa grande. Bom, eu morei nessa cidade a minha infância. Não nasci em São Gabriel, nasci em Pancas, mas moramos aqui na Rua da Independência praticamente até os meus 13 anos, quando nos mudamos para Rondônia, e participei, né, ainda criança, de todo o processo de renovação luterana que aconteceu aqui no estado de Rondônia, e fui, né, parte dos primeiros membros da renovação luterana aqui em Rondônia, aqui em São Gabriel da Palha, tá ok? Vício de linguagem, né? E eu sei que houve muitas dificuldades na igreja de São Gabriel, e hoje eu fico muito feliz em ver aqui esta igreja reunida, os irmãos aqui trabalhando. Tenho tido excelentes notícias de vocês. Eu não sei ainda quem é o Tiago, né? Tu é o Tiago, né? Tenho ouvido falar muito bem de ti, né? O Hélio, o pastor Hélio, né? É amigo, né, muito chegado nosso. É uma pessoa que eu tenho no coração aí com muita intensidade, e tem me falado muito de vocês, né? E um nome que aparece com muita frequência é o do irmão Tiago. Irmãos, eu louvo a Deus porque essa igreja está hoje aqui reunida, por todos vocês que aqui se encontram, e é uma grande alegria porque esta é uma cidade que eu trago no meu coração, faz parte da minha vida, da minha história. E eu torço muito por vocês aqui, estarei orando para que Deus continue vos abençoando, sustentando-os na graça, no amor, na misericórdia, e dando todo o sucesso naquilo que Deus pode nos dar, né? No Senhor. Muitas vezes o sucesso que vem do Senhor não é muito bem interpretado pelo olhar humano, né? E a gente precisa rever, né, algumas vezes o conceito de sucesso na Bíblia, que algumas pessoas estão buscando sucesso de uma forma um pouco equivocada. Não quer dizer que não possamos ter sucesso em outras áreas da vida, tanto que eu busco isso também. E apenas para me apresentar um pouco, eu acho que ninguém de vocês me conhece, eu imagino, a não ser a família do pastor Jaime, que somos parentes, né? Nós temos um certo parentesco, ele é primo do meu pai. E meu nome é Wilson Plaster, meu pai também é sobrinho do Martim Plaster, alguns aqui devem conhecer, ali do Rancho Alto. E eu sou da família, minha mãe é Potim, né? Então, Darcy, Eclair, Adir, eles são todos irmãos da minha mãe. Alguns devem conhecer um pouco aqui a família Potim. Eu sou o sobrinho mais velho, a minha mãe é a irmã mais velha dessa galera, e eu sou o filho mais velho dela. E nos mudamos para Rondônia, então, em 82, em março, agora, né, vai completar 31 anos que nos mudamos para Rondônia. Tenho vindo aqui esporadicamente, a última vez que eu vim aqui foi em 2006, a vez anterior foi em 99, então mais ou menos de 7 em 7 anos acontece de eu passar por aqui, parecido com o cometa Halley aí, né? Mas a gente tem passado por aqui. Não sei quando virei na próxima vez, mas lá em Cacoal, em Rondônia,
eu trabalho na área da psicologia, eu sou formado em psicologia, né? É uma área da saúde, não é médica, né? Só corrigindo aqui, não sou médico, sou psicólogo, e a gente tem trabalhado nesta área lá, na área, dentro do contexto da saúde. Também sou psicólogo do judiciário lá, trabalho com psicologia jurídica no judiciário lá de Cacoal. Tenho consultório no hospital, trabalho também no outro hospital público. Quer dizer, vou trabalhar agora neste hospital, porque eu estava num CAPS, né, atendendo no Centro de Atenção Psicossocial. E também trabalho como professor na faculdade, tá? E aí, nas horas de folga, a gente também contribui e ajuda aí no trabalho da igreja, que eu faço com muita alegria e com muito prazer. A Irene é minha esposa, que está me suportando, agora vai completar 16 anos de casados, mais 2 de namoro. Não sei o que ela inventou na vida, mas acabou amarrando o burro aí ao meu lado, né? E estamos tocando a nossa vida, e dou graças a Deus por ela me suportar, me tolerar com todas as minhas imperfeições. E temos 2 filhos, Felipe e Mateus, Felipe de 13 anos e o Mateus de 8 anos. Optaram ficar lá na casa da vovó, lá na roça, e a gente acabou negociando lá, né, para que ficassem e se comportassem bem, né? Meu maior é mais tranquilo, o menor, né, dá canseira nos 3 e mais um pouco, né? Mas é uma bênção, né? Uma graça de Deus. Irmãos, vamos então parar aqui de bate-papo e vamos meditar um pouco na palavra. Eu não sou pregador, eu compartilho algumas coisas que eu aprendo de Deus meditando na palavra, e quero compartilhar aqui algumas coisas com os irmãos. Eu não tenho toda aquela técnica de pregação, e eu peço aos irmãos que compreendam isto, e vamos ver o que Deus pode nos ensinar na meditação da sua palavra. E nós estamos muito próximos ao Natal. Eu estava falando com o Jair, muitas vezes a gente pensa num assunto, pensa em outro, o que a gente vai falar, né? Estive na casa dele agora à tarde, falou, eu disse para ele que eu viria para cá para conhecer a igreja. Ele falou assim, você quer falar lá hoje? Eu falei, posso falar. Hoje de manhã, o tio Adilis, que é o pastor de Rancho Alto, me pediu para falar lá, e eu tinha um assunto na cabeça para falar, e na hora que eu fui me preparar, veio outro, em outra direção. E eu pensei em falar a mesma coisa de hoje de manhã, aqui, que seria mais fácil, preguei lá, mas não vou falar sobre isto, algo semelhante. Eu vou retomar uma palavra que a gente meditou na noite de Natal, lá em Cacoal, neste final de ano. E por mais que já passamos o período de Natal, hoje é 6 de janeiro, né, para alguns comemoram, né, o dia dos Reis Magos, né? Então é o fechamento do ciclo de Natal, né, o dia 6 de janeiro, não sei se todos têm conhecimento disto, mas antigamente aqui em São Gabriel da Palha, inclusive, tinha uma folia de reis, né, que dava um maior trabalho para a gente, porque eles ficavam tocando na frente da casa da gente, até dar um dinheirinho para eles, enquanto isso eles não saíam de lá. E hoje fechava-se o ciclo, hoje começava aquele ciclo de folias, eu não me lembro, mas uma coisa que me gravou, né, e ficou fixado, é o dia 6 de janeiro, que é o dia dos Reis Magos, e por causa daquela folia de reis que nos perturbava bastante, tinha que dar umas moedinhas para eles, né? Irmãos, comemorar o Natal, hoje a festa do Natal é uma festa que me chama a atenção, e eu gosto de falar sobre isto, porque ela é comemorada na maioria dos países do mundo. E mesmo nos países que não é comemorado o Natal, devido, em consequência dos meios de comunicação expansivos que nós temos, mesmo nos países muçulmanos, na China, que é comunista, em outros rincões aí deste mundo, nós temos pelo menos a informação chegando lá, que em uma parte do mundo se comemora o Natal. E que o Natal significa o nascimento de Jesus Cristo, um judeu que nasceu há 2000 anos atrás. Quem é esse camarada que fez tanta diferença, pelo menos para uma grande parte do mundo, dividiu o calendário, que marcou a história de tantas formas e que tem como o Natal a maior festa praticamente do mundo hoje? Ainda é a maior festa.
Temos outras festas crescendo aí, carnaval e etc. Mas a festa do Natal é uma festa que ela alcança todos os níveis da sociedade. E cada vez que uma pessoa comemora o Natal, ela está trazendo sobre si uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Por mais que ela não compreenda o que significa o Natal, por mais que ela não entenda o que significa o nascimento de Jesus, e por mais que ela não saiba quem é Jesus, no momento que ela toma um refrigerante, come um churrasco, no almoço de Natal, ou na ceia de Natal, ou toma sua cervejinha, ou outra coisa qualquer, estou comemorando o Natal, estou fazendo isto comemorando o Natal, ela está trazendo juízo sobre si. Por que isto? Porque Jesus disse que haverá mais juízo para Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra. Haverá mais juízo sobre Jerusalém do que para Tiro e Sidom. Por que, irmãos? Porque Cafarnaum presenciou, vivenciou todos os milagres de Jesus. E mesmo assim muitos não deram crédito a ele. Jerusalém teve a oportunidade de ver Jesus crucificado na cruz, mas o rejeitaram. Conhecer Jesus e o rejeitar é um grande risco. Uma pessoa que tenha conhecimento sobre Jesus, por menor que seja, e o rejeita, ele está trazendo juízo para si. Agora, conhecer Jesus só traz juízo para si? Não, irmãos. Conhecer Jesus traz salvação, traz perdão de pecados. Conhecer Jesus traz regeneração, traz libertação do inferno. E conhecer Jesus te possibilita e me possibilita ser o herdeiro do céu e da vida eterna. Amém? Amém. Conhecer Jesus é a melhor coisa que pode acontecer para aquele que compreende o plano da salvação que está na pessoa de Jesus Cristo. Mas conhecer Jesus será uma grande, vou usar uma palavra pesada aqui, me desculpe, será uma grande desgraça, aquele que está fora da graça. Porque conhecer Jesus, não compreender o plano dele para a sua salvação e o rejeitar, será juízo, será condenação e será penalizado gravemente por isto. Então, a Bíblia, muitas vezes, ela é tratada de forma muito leviana, mas a Bíblia é muito clara naquilo que ela nos ensina. A Bíblia nos traz uma mensagem que é muito radical, ela é muito definida. A Bíblia diz que a nossa vida aqui na terra, ela tem um tempo de validade. Venceu esse prazo aqui, nós teremos depois dois outros caminhos, céu ou inferno. Não existe uma outra alternativa. Mas para aquele que conhece a Jesus e o tem como Senhor e Salvador de sua vida, este sim terá um grande galardão nos céus. Irmãos, a festa do Natal, nós falamos aqui que ela traz juízo, mas o grande plano de Deus com o Natal, mesmo que sabemos que provavelmente não tenha sido no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, isto foi uma data estimada e escolhida para comemorar o nascimento de Jesus, não há nenhuma precisão nisto, e nem podemos dizer que Jesus nasceu no ano 0, supõe-se alguns historiadores que ele tenha nascido no ano 2 ou 3 antes de Cristo, tenha sido anterior, o ano 0 tenha sido posterior ao nascimento de Jesus. Mesmo com estes equívocos do calendário,
Sempre que se comemora o Natal, nós estamos comemorando, independente da data, Jesus nasceu, e isso tem um significado. E eu quero aqui convidá-los a lermos 2 textos que são muito marcantes a respeito do Natal. O Natal, ele tem um propósito. O nascimento de Jesus tem um grande propósito. E vamos ver aqui qual é o grande propósito do Natal para as nossas vidas. Convido-os a abrirem Lucas capítulo 1, versículos 39 a 45, e posteriormente Lucas 2, versículo 8 a 14. Lucas 1, 39 a 45. E o tema que nós vamos meditar hoje é Natal, tempo de alegria e festas. A palavra alegria aparece 150 vezes na Bíblia, na edição revista e atualizada. 150 vezes a palavra alegria aparece. A palavra festa aparece em torno de umas 60 vezes. E Deus, ele é um Deus de alegria. Deus é um Deus de festas. No período do Velho Testamento, Deus instituiu muitas festas para que o povo pudesse comemorar. A festa da Páscoa, que comemorava a saída do povo do Egito, a festa dos tabernáculos, a festa da colheita e outras mais festas Deus instituiu. E Deus instituiu essas festas para que eles matassem animais, fizessem churrasco, comessem e se alegrassem na sua presença. A ideia de festas, ela foi corrompida nos nossos dias, e nós perdemos um pouco a ideia de festas, mas Deus gosta de festa, e nós precisamos resgatar o conceito de festa, e saber que festa é momento de alegrar-se, e Deus tem um grande prazer em me ver alegre e em ver você alegre. O grande prazer de Deus é ver o meu coração alegre. Deus se alegra com isto. Vamos ver aqui o que diz Lucas 1, versículos 39 a 45. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, o que aconteceu, irmãos? Vamos ler juntos. A criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas por parte do Senhor. Irmãos, eu quero chamar a atenção aqui neste texto a esta frase: a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Irmãos, o primeiro impacto que Jesus produziu na vida de João Batista, ambos ainda no ventre, o primeiro encontro desses dois fetos, irmãos, foi um encontro de alegria. Amém? Jesus, ele está trazendo uma mensagem aqui, que o primeiro objetivo dele, ao encontrar-se com uma pessoa, é fazer o quê? Produzir alegria nesta vida. Esta é a primeira missão de Jesus, querido. Lucas capítulo 2, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse o quê? Vamos ler juntos. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Vou ler só.
é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, vamos ler juntos: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aleluia! Querido, aqui tem duas mensagens importantes. O anjo disse para aquele povo: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, e que não será para poucos, será para todo o povo. O plano de Deus, o objetivo de Deus é tornar todos os povos alegres. Deus quer que o homem seja um ser alegre. E por que nós passamos por muitas tristezas na vida? Eu, como psicólogo, eu trabalho com pessoas deprimidas. A depressão é um dos grandes problemas de saúde deste milênio, do início deste milênio. A depressão assola as pessoas e pega qualquer pessoa. Pode ser rico, pobre, crente, descrente. E muitas vezes a depressão ela é até mesmo interpretada como um problema espiritual, e é perigoso isto. A depressão pode ter muitas causas, e muitas vezes tem pessoas deprimidas dentro da igreja e são taxadas, ou discriminadas, e nós temos que ter cuidado com isto. Elas precisam de ajuda, de cuidado, de tratamento adequado. Agora, irmão, uma pessoa em depressão, ela sofre. Quem já passou por depressão sabe disto. Quem já teve um familiar alguém na família que passou por depressão sabe disto. O quanto uma pessoa em depressão sofre. A depressão é uma doença como outras doenças, que precisa de tratamento adequado. Agora, sabe de uma coisa, assim como Deus quer curar outras doenças, Deus também quer curar doenças psicológicas, emocionais, etc. Algumas vezes precisa de intervenção profissional adequada. Mas aquele que está em depressão sabe o quanto é difícil alegrar-se. Normalmente, quando as pessoas estão em depressão, elas nos dizem, se tem o seu time do coração, alguns corintianos este ano, foram muito felizes, foi o ano do Corinthians, não sei se tem corintiano aqui nesse pedaço, mas irmãos, a pessoa em depressão, ela diz, olha, quando o meu time faz um gol, na final do Mundial, está todo mundo gritando, gol, é gol, é gol, é gol, é gol, eu consigo dizer, é gol, legal, porque não consegue ver nada mais do que isto, não há expressão de alegria, não há expressão de felicidade, e não é porque a pessoa quer não, é porque não dá conta mesmo. Mas sabe, meus irmãos, a alegria é o grande projeto de Deus ao trazer Jesus à terra. Promover a alegria, difundir a alegria em todos os povos, mover o seu coração com alegria. E você sabe, o versículo 14 diz, glória a Deus nas maiores alturas, os anjos cantaram, e paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Deus quer bem para a minha vida, Deus quer bem para você, você é um ser a quem Deus quer bem. Grave isto, eu sou uma pessoa a quem Deus quer bem. Muitas pessoas me dizem, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Não é possível Deus se lembrar de mim em meio a tanto sofrimento que eu estou passando. Meus irmãos, nesses dois textos nós vemos essas duas marcas interessantes. Quando Maria encontra-se com Isabel, o primeiro encontro de Jesus com João Batista foi um momento de explosão de alegria, estremeceu de alegria.
os anjos dizem essa mensagem: eu estou trazendo uma mensagem para vocês, pastores. Deus quer bem a vocês, e é uma boa de nova alegria. Deus quer ver vocês felizes. Irmãos, quando nós olhamos para a história do nascimento de Jesus, muitas vezes a gente não consegue compreender o plano de Deus. Quem era Jesus? Segundo o Evangelho de João, logo nos primeiros versículos do capítulo 1, diz que o verbo, no princípio, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e nada do que foi feito sem ele se fez. Jesus era Deus em toda a sua essência, em toda a plenitude. Ele era Deus. E ele se despiu, ele abriu mão dessa glória de Deus, de todas as regalias de Deus, para vir ao mundo em forma de homem, como diz Paulo na carta aos Filipenses. Ele se esvaziou, mas não deixou de ser Deus. Em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus, assumiu a forma humana. E quando Jesus chega aqui à terra, no momento em que ele nasce, muitas vezes a gente ouve nas poesias de Natal, né? Eu não sei se aqui faz parte, se tem este hábito, mas eu sou de uma história em que se tinha, né, os momentos, as festas de Natal, que se falava poesias, e há poesias de Natal que dizem: não lhe deram nada mais do que uma manjedoura, pobrezinho de Jesus, pequenino, né, que nasceu em Belém, numa manjedoura foi deitado, porque não tinha para ele lugar na estrebaria. O Filho amado de Deus estava nascendo aqui, e Deus ficou aborrecido, porque não deram um tratamento especial a seu Filho ao chegar aqui à terra? Não, irmão, ele estava ali, o Filho de Deus, amado e querido de Deus, deitado numa manjedoura, num coxo de animais, num curral de animais, mas em meio àquela condição que Jesus estava ali, não foram os homens que deram a ele uma manjedoura, foi Deus que o trouxe na manjedoura. Tudo que Jesus viveu aqui foi totalmente planejado por Deus. E Deus vê seu Filho deitado ali num coxo de animais, e faz o quê? Uma grande festa nos céus. Ele faz uma grande festa nos céus, porque o plano dele estava se iniciando, o grande plano dele para a humanidade estava se iniciando. E meus irmãos, muitas vezes a gente não compreende, mas por que Deus levou Jesus a uma manjedoura? Porque, querido, Deus estava presente em Jesus, Jesus era Deus. E interessante, meus irmãos, que a Bíblia não diz que a autoestima de Jesus foi ferida, porque lhe deram apenas uma manjedoura. Em nenhum momento ele ficou chateado: olha, eu não sei mais qual é a minha identidade, olha só o que fizeram de mim. A identidade de Jesus jamais foi comprometida pelas dificuldades que ele passou aqui na terra. Ele sabia muito bem quem ele era. Quando ele foi com seus pais para Jerusalém aos 12 anos, ali ele ficou no templo, seus pais o procuraram, e quando encontraram no templo, ele disse o quê? Convinha que eu ficasse um pouco mais na casa do meu pai. Ele sabia quem ele era. Olha, vocês podem fazer de mim o que vocês quiserem, ou o que vocês pensam que podem fazer comigo, eu sei quem eu sou. Eu sou filho do Pai, e por vezes Deus disse em voz audível aos seus discípulos: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho todo prazer, em quem eu tenho toda a confiança. Eu sei que esse camarada aqui, ele é bom, ele é meu filho. Jesus sabia quem ele era, e Deus
se alegrou no céu, fez uma grande festa no céu, mesmo vendo seu filho ali passando por aquela situação de humilhação. Mas não foram os homens que o humilharam. Ele, segundo Paulo em Filipenses, ele se colocou nesta condição, ele se humilhou. Ele se humilhou, ele não foi humilhado, ele se humilhou. E quando ele estava lá no Calvário, sendo esbofeteado, sendo cuspido, sendo zombado, sendo maltratado de todas as formas, em nenhum momento ele diz: Pai, manda fogo para esses caras aqui, ou manda esses caras para o inferno, porque eles não estão sabendo me tratar. Em nenhum momento ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem que eles são apenas coadjuvantes de um filme, atores coadjuvantes de um grande roteiro que tu já escreveste no céu desde a antiguidade, ou desde o início de todos os tempos. Querido, Deus, para quem é filho dele, ele conduz os passos. Por mais que passamos por dificuldades, Deus está conduzindo a nossa vida. E Deus, ele quer nos conduzir em grande alegria. Em Neemias, olha, a alegria é a expressão de felicidade, de contentamento, de satisfação, de júbilo, exultação, divertimento, distração, prazer. E há muitas formas de se alegrar e de expressar esta alegria. Irmãos, há formas de expressar a alegria que acabam trazendo consequências desagradáveis e prejuízos para a vida. Mas há muitas formas de expressar a alegria, de vivenciar a alegria, de curtir a alegria, dentro do propósito de Deus e ser formas abençoadas por Deus. E a alegria, então, é uma expressão, tá? De um estado de contentamento, de prazer, de exultação, de satisfação. E Neemias capítulo 8, versículo 10b diz: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quem conhece a história do livro de Neemias, sabe as grandes dificuldades que Neemias passou para reconstruir os muros de Jerusalém. E quando eles reconstruíram os muros, eles fizeram se congregaram no templo para comemorar aquela vitória. Depois de tantas dificuldades, o povo chorava. E aí Neemias chamou o povo, Neemias e Esdras, e disseram: parem de chorar, e agora vão fazer festas, porque é momento de se alegrar diante de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus deseja que esta alegria seja transbordante, é o que nós vemos em Atos capítulo 13, versículo 52. E a alegria faz parte do grande propósito de Deus para a vida da igreja. É o que nos ensina a Bíblia em Atos capítulo 2, 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meus irmãos, o propósito de Deus para a igreja é que a igreja viva uma vida de alegria. Lembrando que a alegria é um dos frutos do Espírito Santo, do Espírito de Deus. É o que nós aprendemos em Gálatas 5:22. E olha, Deus não nos proíbe comer e beber, porque lá em Neemias ele mandou o povo que fossem, comessem, que bebessem ainda, diz lá, bebidas doces, que fossem beber, se alegrar e distribuir para aqueles que não tinham o que comer. Mas a alegria em Deus não se fundamenta apenas no comer e beber. Em Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. O reino de Deus é um estado de alegria. Paulo desejava alegrar-se, recrear-se com seus irmãos em Cristo. É o que ele escreve aos Romanos no capítulo 15, 32, a fim de que ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Recrear-me é comer um churrasquinho com vocês, bem na boa.
Isso é muito bom, viu? E não está proibido isso na Bíblia. A alegria no Senhor, ela é uma alegria difícil de ser explicada, diz Pedro em sua carta, 1 Pedro, 1:8, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Irmãos, olha, o que Pedro está ensinando aqui para a gente, que conhecer a Deus, conhecer a Jesus, produz uma alegria impossível de ser explicada, indizível. E nós somos recomendados por Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos é um mandamento de Deus para as nossas vidas, queridos. É mandamento. Se você não se alegra diante do Senhor, você está pecando, porque é um mandamento bíblico. Sabe de uma coisa? O que mais entristeceu Deus com o povo de Israel durante a travessia do deserto, e que os fez permanecer ali por 42 anos, foi a falta de gratidão deste povo, foi a falta deste povo em se alegrar. Este povo não sabia se alegrar, apenas murmuravam, e isto deixa Deus aborrecido. Deus tirou aquele povo do Egito, para que fosse um povo alegre. Esta era a promessa de Deus, e o povo não aprendeu a se alegrar diante de Deus, só murmurava, só reclamava. Isso foi entristecendo o coração de Deus. Deus nos tirou de toda a perdição, do pecado, das trevas e do inferno, para vivermos uma vida em alegria na presença dEle, querido. E se a gente não se alegra na presença de Deus, isso entristece o coração de Deus, porque o plano de Deus é que eu seja uma pessoa alegre. E ainda, 1 Pedro 4,3 diz que nós devemos nos alegrar, mesmo quando nos tornarmos e formos participantes dos sofrimentos de Cristo. Se nós estivermos sofrendo por causa de Cristo, isso deve ser motivo de grande alegria. E ainda Tiago nos ensina que é para nos alegrarmos com as próprias tribulações, é o que nos ensina no capítulo 1, versículo 2. Aprender a se alegrar nas próprias tribulações não é fácil, meu irmão. É difícil quando vêm as dificuldades na vida. No dia do Natal, estava presente lá em Cacoal um irmão nosso, Valdir, que mora em Pimenta Bueno, uma cidade de 40 quilômetros de Cacoal. E este irmão, ele tem 41 anos agora. Há uns 5, 6 anos atrás, ele foi fechado por um carro, ele estava de moto, e esse carro fez uma ultrapassagem indevida, ultrapassou e entrou fechando ele, e jogou ele para cima de uma pedra. Ele fraturou a coluna na altura do tórax, a T3, T4, e ele tem sensibilidade apenas até a esta altura do corpo. Daqui para baixo ele não tem sensibilidade alguma, só que daqui para cima ele tem hipersensibilidade. Até a camiseta que ele estava usando lá no dia do Natal, ele disse: isso me esfogueia, porque qualquer contato aqui produz hipersensibilidade. Hoje ele é cadeirante, sua esposa jovem, 37 anos, 2 filhas adolescentes lindas, e ele gasta em média R$3.000 só de medicamentos. E após meditarmos nessa palavra no Natal, ele disse: meu irmão, que bom ter ouvido isso hoje, porque o que eu sofro 24 horas de dor não é fácil, mas quando eu começo a contemplar o que Cristo é na minha vida, o que Cristo fez por mim e quem eu sou em Cristo, acontece algo espetacular dentro de mim. Eu não consigo descrever, porque eu posso estar em meio a dores, e eu começo a olhar Jesus e contemplar Jesus, e é uma grande alegria que flui neste pouco de peito que sobrou com sensibilidade.
em todo o seu sofrimento, ele passa 24 horas com dores hoje, há 6 anos que ele está assim, e os médicos disseram, se acostume, porque será pelo tempo que você estiver vivo. Mas ele disse, sempre que eu estou contemplando Jesus, o meu coração transborda de alegria. Aprender a se alegrar em meio a tantas dificuldades e sofrimentos, querido, é possível explicar? Só o Senhor é capaz de fazer isto. E eu digo uma coisa, em qualquer sofrimento que você estiver, se você começar a contemplar Jesus, Ele vai alegrar o teu coração, porque Jesus, onde Ele está, Ele produz alegria. A marca da presença de Jesus numa vida é a alegria, mesmo que a pessoa esteja passando por depressão. É possível encontrar a fonte da alegria. E ainda, meus irmãos, para finalizarmos, gostaria de dizer uma coisa interessante. Provérbios capítulo 17, versículo 22 diz que a alegria faz bem para a saúde. O coração alegre é bom? É bom? Remédio. O coração alegre é um dos melhores remédios que existe, querido. Quer viver muito tempo? Quer viver com saúde? Busque viver uma vida em alegria. E é claro que a alegria que nós podemos usufruir em algumas circunstâncias da vida, ela é passageira, mas em Cristo esta alegria é permanente. E eu quero dizer uma coisa ainda mais interessante para vocês. Provérbios capítulo 15, versículo 13 diz que a alegria deixa o sujeito mais bonito. O coração alegre aformoseia o rosto. A alegria deixa você mais bonito, querido. Então, se você quer ficar bonito, além de usar, as mulheres usam essa maquiagem, eu procuro, cuidar do meu cabelo, algumas vezes até passar uma tintura no bigode aí, para dar uma disfarçada nos grisalhos. Então, não é problema isso não, tá? A Bíblia não proíbe a gente passar uma tinturinha no bigode não, Mas, sabe, essas coisas são úteis. Cuide da tua saúde, mas quer ficar bonito? Quer ficar bonita? Tenha o teu coração alegre. Você vai manter esse espírito jovial, Uma pessoa idosa, quando ela viveu uma vida de alegria, ela vai trazendo marcas no seu rosto das contraturas musculares produzidas pelo sorriso. Agora, à medida que você vai passando o tempo e começam a aparecer as rugas, e se você é uma pessoa mal-humorada, essas marcas elas começam a ficar fixadas no teu rosto. Imagina depois de velho, com todas essas marcas, você mas não consegue mais tirar elas como nem plásticas, porque elas ficam ali. Quer ficar bonito para toda a tua vida, por toda a tua vida? Cultive a alegria no seu coração. E olha, acima de tudo, meu irmão, a alegria que Deus tem para nós é uma alegria completa. Em 1 João capítulo 1, 4 diz: estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, não é pela metade. Deus quer que você viva e curta uma vida de alegria completa. Em João 16, 24 diz que também fala sobre essa alegria completa que o Senhor quer nos dar. Até agora nada tendo pedido em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Meus irmãos, a alegria tem duas questões importantes aqui. Uma é a forma de expressá-la. Nós podemos expressar a alegria dando presentes, recebendo presentes, comendo, bebendo, nos abraçando, saltando, pulando, gritando um gol quando o Corinthians faz gol aí, ainda que isso acontece também, igual, dizem que o Corinthians ser campeão é igual o Cometa Halley de 70 anos, mas tudo bem. Diz que já é um consolo para os corintianos saber que daqui 70 anos será de novo,
Mas, irmão, olha, você pode se alegrar com o seu time, não tem nenhum problema, não, tá? Agora, sabe de uma coisa, uma é a forma de expressar a alegria, e a outra é a razão da alegria. Qual tem sido a razão da sua alegria? O que move, o que mobiliza, o que motiva o seu coração à alegria? Sabe, Jesus diz uma coisa muito interessante, né? Resumindo alguns versículos da Bíblia, a razão desta alegria é ser salvo, ser liberto, ser regenerado, santificado, ser nova criatura, ser herdeiro da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em Lucas capítulo 10, versículo 20, diz que quando os discípulos voltaram da sua grande comissão, da grande missão que Jesus os tinha enviado, eles ficaram muito felizes, porque até os espíritos imundos se submetiam às suas palavras, mas Jesus disse: isso é muito pouco para vocês estarem alegres. Alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado nos céus, escrito no livro da vida, amém? Amém. Querido, esta é a maior alegria. O meu nome, o teu nome, estão escritos no livro da vida. O mais importante não é você conhecer Jesus. O mais importante é você ser conhecido por Jesus. Diz a Bíblia que no dia do juízo final, Ele vai dizer para alguns: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. E aqueles salvos Ele vai chamar pelo nome. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo pelo nome e elas me conhecem. Jesus conhece o meu nome. Jesus conhece o teu nome. E se ainda não tens o teu nome inscrito no livro da vida, sabe que esta é a maior fonte de alegria para um ser humano. Hoje você pode dizer: Jesus, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero que o meu nome esteja escrito e arrolado nos céus. Eu quero, Jesus, conhecer esta fonte de alegria, que apesar de todas as dificuldades, apesar de estar como Valdir, um cadeirante sofrendo 24 horas de dor por dia, ele consegue se alegrar em Deus, porque Jesus é a fonte de sua alegria. Se você não conhece esta alegria, você pode buscar e dizer: Jesus, eu quero te conhecer agora, eu quero ter esse encontro contigo, porque assim como Jesus teve aquele encontro com João Batista e o estremeceu de alegria, Ele pode fazer agora contigo. E se você que já conhece Jesus, e talvez já não está mais sentindo mais esse estremecer da alegria produzida por Jesus no teu coração, diz Jesus: eu quero viver na tua alegria. Eu quero viver na tua alegria, independente das circunstâncias pelas quais eu possa passar. Os planos de Deus para com a nossa vida são muito diversos. É interessante que muitas vezes as pessoas dizem: Senhor, eu quero estar na tua vontade, fazer a tua vontade e andar na tua vontade. A vontade de Deus foi levar Jesus para o deserto e ser tentado pelo diabo. E foi guiado pelo Espírito Santo lá. E muitas vezes Deus nos guia de encontro a problemas. Paulo, no final da sua vida, disse para os Efésios: eu sei que o que me espera são algemas e prisões, mas é para lá que eu vou. Eu sei, o Espírito está confirmando para mim, e já me disse,
que agora chegou a vez. Deus já me livrou várias vezes de naufrágios, de perigos, de falsos irmãos, de tudo. Mas agora chegou a vez de eu ser encarcerado. E é para lá que eu vou, dirigido pelo Espírito Santo para o cárcere. E aí eu fiquei pensando, mas Deus, qual o teu propósito com Paulo, colocando ele no cárcere? Ele era um camarada tão animado, tão disposto a pregar, a andar. Gente, ir daqui a Rondônia, ou de lá aqui, não é fácil, são 3.300 quilômetros de carro, a gente faz em 3 dias, chutado. Não é fácil. Paulo andou mais do que isso, em condições muito mais precárias durante a vida dele. Pega lá as rotas que Paulo fez, quantos quilômetros que deu. Mas Paulo era um camarada muito arrojado, ele não parava. E Deus sabia que ele precisava de escrever algumas coisas, para deixar para nós hoje. E para ele conseguir parar para escrever essas coisas, só colocando algemas nos pés dele. Porque senão ele continuaria andando e pregando o Evangelho. Deus diz: agora eu preciso que você deixe registrado, Paulo, informações importantes para a minha igreja daqui 2000 anos. E aí ele foi lá e colocou algemas nos pés dele, e nós temos as preciosidades das cartas de Paulo hoje, porque ele não podia ir mais, e ele chegou para essas igrejas com suas cartas, e chegou até a mim, e chegou até você. Que Deus precioso! Que Deus precioso! Ele sabia quanto Paulo era arrojado, mas eu vou dar um pouco de descanso para esse cara, e para fazer esse cara se aquietar, só tem um jeito. Foi assim que Deus nos premiou com tantas cartas maravilhosas de Paulo. Muitas vezes nós não compreendemos o plano de Deus. Talvez Paulo não sabia que hoje eu estaria lendo suas cartas. Cartas que ele escreveu com algemas nos pés. E o quanto seria eu abençoado hoje com essas cartas que ele estava escrevendo ali. Muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus em meio a tudo que acontece nas nossas vidas. Mas uma coisa eu quero te dizer, querido, em meio a tudo isso, Paulo aprendeu a cantar e se alegrar diante do Todo-Poderoso, porque ele sabia que se ele estava ali com algemas nos pés, uma vez Deus já tinha arrebentado algemas e cadeia e portas e tudo, foi para o espaço, e tirou ele de dentro da cadeia, e se Deus quisesse, faria o mesmo. Mas agora, Deus não estava fazendo, ele cantava e cantava com Silas ali, e as portas não se arrebentavam, e as algemas não se rompiam, porque Deus queria que agora as algemas continuassem nos seus pés. O poder para arrebentar ele tinha. Ele fez quando era oportuno fazer e manteve quando era necessário manter. Deus sabe o melhor para mim e para você, mas jamais se esqueça disso. Ele quer que eu e você vivamos uma vida de alegria. Amém? Volta a palavra ao pastor. Amém. Deus, Ele quer que nós tenhamos também uma vida alegre. É o propósito que nós aprendemos hoje através da palavra. Vamos se colocar de pé. Eu gostaria que você nesse momento olhasse o quanto que foi importante você ouvir essa palavra e agradecesse a Deus, porque é Ele que levanta, é Ele que usa pessoas para poder transmitir coisas tão importantes e nos ensinar coisas importantes para a nossa vida. Agradece a Ele por essa oportunidade. Pai, eu quero te louvar, porque nesta noite nós temos ouvido a Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor, ela nos ensina que o Senhor é um Deus que ama todas as pessoas, e a prova maior foi que o Senhor enviou o Teu Filho Jesus a este mundo para nos salvar, para nos libertar, para podermos viver uma vida feliz aqui na terra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina
que Tu és um Deus que alegra o nosso coração, que Tu és um Deus que transmite para nós, Senhor, paz, alegria e esperança. Mesmo, Senhor, no meio das lutas, das provações, o Senhor revela o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Pai, eu quero orar para que cada pessoa que ouviu nesta noite a Tua palavra, que o Espírito Santo possa fazer esta palavra produzir frutos, Senhor, em cada coração, Senhor. Que cada pessoa, Senhor, ao ouvir essa palavra, o Teu poder possa ser manifestado sobre a vida de cada um, e que ao meditar, ao pensar no nosso dia a dia, essa palavra sempre se torna viva e eficaz nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor. Pai, eu oro, abençoa o ministrante da palavra, que ministrou a palavra nessa noite, dê a ele a Tua graça cada vez mais, dê a ele, Senhor, a Tua bênção no seu trabalho, que possa ser usado pelo Senhor no seu dia a dia, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre ele, sobre a sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.